Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo que está chegando aqui em mais um dos nossos episódios do Mais Que Autismo. Se você ainda não me conhece, eu sou Kelly Varela, sou produtora de conteúdo aqui do Mais Que Autismo. Hoje a gente vai conversar sobre dificuldades sociais e a gente vai dar início aqui a uma nova série. Então a gente vai trazer alguns personagens da televisão ou do cinema, personagens que a gente vê eles como autistas ou neurodivergentes. E aí a gente vai discutir sobre esses personagens e como que a gente consegue perceber, né, quais as características deles ali dentro de determinado espectro ou transtorno, né? E hoje a gente vai falar sobre o jovem Sheldon. Então, chamei aqui para conversar com a gente alguém que está por dentro aqui do nosso podcast, que me ajuda a produzir o podcast, que é o Jardel, que é o meu marido. Então, ele entende muito de cinema, muito de série, e aí a gente vai conversar ali sobre o jovem Sheldon. E hoje a gente vai começar com dificuldades sociais. Tá? Ah, e aproveita, pessoal, já deixa seu like, compartilha esse vídeo e comenta aqui o que você acha, se o que a gente está falando aí faz sentido para você. Então, deixa eu chamar aqui, vou colocar aqui o Jardel também. Então, oi, Jardel. Para quem não te conhece ainda, né, o Jardel fica sempre atrás das câmeras, fazendo nosso podcast, e hoje ele veio para frente. Olá, pessoal, tudo bem? Eu e a Kelly, a gente já conversa há bastante tempo sobre algumas características que a gente vê nos filmes, nas séries, que a gente olha para aquele personagem, e depois que a gente começou a estudar sobre esse mundo do autismo, do TEA, a gente consegue perceber algumas características e alguns personagens, e a gente fica discutindo sobre isso. E depois de um tempo a gente pensou, nossa, isso seria interessante transformar isso talvez num vídeo, né, para a gente conversar um pouquinho mais com vocês sobre isso. E tem bastante gente, sabe? Tipo, tem aquele clássico Rayman, né, que é aquele dos anos 80, que todo mundo sempre pensou que o autista era aquele tipo de pessoa, né, aquele tipo de personagem. Mas depois, com o tempo, foram sendo introduzidos outros personagens, tanto em filmes quanto em séries, que a gente fica pensando. E eu acho que esse aqui também é, esse também é, e mesmo sem citar que é. Por exemplo, no Big Bang Theory e no Jovem Sheldon, em momento nenhum eles falam sobre isso. Só que ele tem todas as características, né, que nós agora, como estudamos sobre isso, né, nós percebemos que como se você fosse fazer um checklist, né? Ele bate praticamente em todo o checklist e a gente vê, não, isso se enquadra muito bem com as características de autismo, né? Daí, por exemplo... Tá legal a gente falar, né? Porque o Sheldon, em nenhum momento ele falado que ele é autista, ele sempre fala, deixam entender sempre da superdotação, né? E altas habilidades. Mas quem começa a assistir o Sheldon vai perceber nitidamente, assim, que além de ser superdotado e com altas habilidades, ele também apresenta todas as características ali do autismo, né? Então, desde pequenininho, porque a gente primeiro assistiu o Big Bang, né, amor? E aí, depois, a gente foi lá assistir o Jovem Sheldon. E aí você vê na história, assim, que é desde que ele era criança, que ele tem todos esses sinais, tem todos os prejuízos ali que o autismo acaba gerando na pessoa, né? Então, desde pequeno. Então, realmente, é um transtorno que não apareceu no meio da vida dele. Tá ali desde que ele era criança. E o legal do Jovem Sheldon, que a gente achou, que mostra ele como criança com todas as dificuldades que uma criança TEA tem, mas também tem outros personagens interessantes que tem um professor, por exemplo, que muito provavelmente seja um autista, só que é idoso. Tem a irmã do Sheldon. Né? Oi? É o John, né? John. Isso, o Dr. John Sturges mesmo. Que ele é o professor do Sheldon na universidade e depois ele vira o namorado da vovó. A vovó é um personagem bem legal da série. Daí tem a irmã do Sheldon, que ela não é autista, mas ela tem uma inteligência, a tal daquela inteligência emocional, ela tem muito forte, assim. Tudo que o Sheldon não tem de inteligência emocional, ela tem, tipo, muito destacado, assim. Ela consegue pegar coisas
muito rápidas, mais do que qualquer um da família, assim. Então, você vai olhando o Sheldon, né, mas também vai vendo outros personagens que têm outras características bem interessantes. Em muitos momentos, assim, a Missy, né, que é a irmã do Sheldon, Que é a irmã ela gêmea, ajuda o Sheldon, né, nessas dificuldades sociais que ele tem. E ela é irmã gêmea dele, né? Porque a gente também entra na conversa, né, de que irmãos gêmeos geralmente tendem a, se um é autista, o outro também é, né? Mas no caso ali, só ele é autista e ela tem, porque ele vai passar no decorrer ali da série por uma avaliação, que a gente hoje chama de avaliação neuropsicológica. É bom lembrar que a série se passa, acho que nos anos 90, né? Acho que 90, final de 80 ali, na verdade. Isso, acho que sim. E aí, naquela época, a gente ainda não entendia exatamente o autismo como a gente entende hoje. Mas ele já passa por uma avaliação e aí eles levam ela também para ser avaliada, né? Para ver a inteligência dos dois ali. E aí, o que ele tem realmente daí da inteligência acadêmica e tudo mais, ela tem da inteligência emocional, né? Dá para ver na série do Jovem Sheldon que, por exemplo, eles não têm celular, por exemplo, né? Que daí a gente consegue dar um marco bem importante ali de que época era, mas eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Anos 80, 90, algo assim. É. E aí hoje a gente escolheu, a gente vai falar de vários pontos ali relacionados ao autismo, mas hoje a gente vai se ater mais a alguns episódios, que a gente vai citar aqui eles e tal, em que vocês podem assistir, vocês vão ver nitidamente ali as características e os prejuízos na parte social, né? De habilidades sociais, dessa parte de se comunicar em sociedade, né? De viver em sociedade, desde que ele era pequeno, né? Quando a gente pensa em dificuldades sociais, a gente pode pensar em... Não é uma coisa só, tá? Uhum. São... Tanto que a gente está falando no plural, né? Dificuldades sociais, que ela pode ter... Né, cada um pode ter uma coisa, né? Ou mais do que uma, né? Mas, por exemplo, uma interpretação literal das coisas, uma falta de habilidade para iniciar ou manter uma conversa, pode vir também com um isolamento, uma reclusão também da pessoa, né? Pode vir também com dificuldade em ler sinais sociais, né? A pessoa não está entendendo o que está acontecendo em volta. E com esse ponto, né, dificuldade de ler sinais, queria começar para a gente falar de um episódio que a gente assistiu, que eu lembro bem. A gente vai tentar não dar spoilers, tá? Mas a gente vai tentar falar o que a gente lembra do episódio, tá? Para a gente tentar falar, linkar com o nosso objetivo de dificuldades sociais, tá? Então, assim, tem um episódio que o Sheldon, ele tá lá no laboratório de ciências e escola nos Estados Unidos é bem interessante, assim, que eles sempre vão para os laboratórios, né? A gente até fica pensando, assim, que aqui no Brasil nossas crianças não vão tanto, né? Mas isso é outra história, né? Outro Então, ele podcast. tá lá no laboratório de ciências e daí fazendo um experimento e uma máquina explode. Daí voa um monte de coisa nele, assim, ele fica todo, né? Ele tem problemas sensoriais, né? Então, mas qualquer um teria, né? Explode um monte de coisa no seu rosto, assim. Então ele vai se lavar e ele fica pensando depois, nossa, tipo, esse laboratório de ciências está defasado, precisamos de mais dinheiro para cá, né? E daí ele fica pensando, nossa, mas a minha escola manda muito dinheiro para o futebol, né, lá que é o futebol americano, e pouco dinheiro para ciências. E ele fica pensando que o certo, né, para ele seria o contrário, né? Mais dinheiro para a ciência e menos para o futebol, né? Ele nem leva em consideração, por exemplo, que o pai dele é técnico de futebol dessa escola, tá? Se der menos dinheiro para o futebol, provavelmente até o emprego do pai, né, que sustenta a casa, fique em perigo ali, né? Mas ele nem pensa nisso, só para começar, né? Mas pensando na dificuldade de ler sinais sociais, tá? Só para fazer o link com vocês, tá? Então, o Sheldon, ele tá com esse problema na cabeça dele, né? Que ele quer mais dinheiro para ciências e tem uma votação para ser representante da escola, representante dos estudantes da escola, e ele teria um certo poder. E ele pensa assim, então eu vou concorrer para ser esse representante, né? E daí ele se inscreve para concorrer.
Então, vote Sheldon, igual a gente, provavelmente vocês já viram nos filmes, né? Vote Sheldon, vote fulano, né? E daí só tem uma pessoa concorrendo com ele e é uma pessoa super popular, né? Então, assim, imagine que ele é super... Não dá nem para dizer que ele passa em branco na escola, ele é super impopular, na verdade, né? Porque, na verdade, só pra gente dar um contexto também, o Sheldon nessa fase aqui, ele tá com 10 anos, mas ele já está no segundo grau, porque ele foi acelerado por conta das altas habilidades de superdotação dele, então ele foi acelerado de turma, pulou muitas etapas, assim, né? É todo mundo grande na escola, né? Como se fosse uma escola de segundo grau mesmo, né? E ele pequenininho, né? Então, é isso. Né? Eu acredito que ele deve ter 10 ou 11 anos nesse É 10 capítulo. anos esse episódio. E daí, então, daí esse episódio ali fala sobre isso, né? Sobre um menino que é impopular e uma menina popular, e eles vão competir por uma votação. E a gente sabe que votação é quem tem mais amigos, né? Quem tem uma melhor pauta ali, né? Então, assim, é muito difícil dele ganhar isso, né? Só que daí entra bem o tópico que a gente está começando agora, né? Das dificuldades sociais, da dificuldade de ler os sinais sociais. Ele não percebe isso, ele não percebe que ele acha que se ele entrar na eleição, pode ser que ele ganhe, pode ser que não ganhe, né? Aliás, ele acha que entrando na eleição ele vai ganhar porque ele tem uma pauta boa, que é a pauta de ciências. Tanto que no meio do caminho, né, tipo, uma das coisas que se fala é que ele quer mais estudos e menos, tipo, diversão, menos futebol, né? Mais estudos e menos futebol. E ele não entende, aí entra também a questão, né, de não entender o contexto em que ele está inserido, assim. Além do pai trabalhar ali, né, com o futebol diretamente, ele mora no Texas, que é um lugar que as pessoas amam futebol. Então, desde a escola, eles já têm essa cultura pelo esporte. Então, todas as gira em torno do futebol naquela escola para aqueles alunos. Então, ele também não tem essa percepção. E aí entra de novo a Missy, né? Que é ela que vem e diz, não, a irmã, que é ela que vem e diz, ó, se você continuar com essa pauta aí, você não vai ganhar, né? Isto. Então, no Texas tem algum episódio, que eu acho que não é esse, que eles falam que a Santíssima Trindade do Texas lá é Deus, né? Que sempre mostra isso na série, né? A mãe do Sheldon na igreja é Deus, churrasco, né? Eles sempre fazem churrasco, e o futebol. Então, é a Santíssima Trindade deles, né? O que eles gostam muito, que não dá para tirar deles do Texas. Então, daí o Sheldon está fazendo essa campanha, só que com zero habilidade de ler sinais sociais, e a Missy, assim, a Missy e ele, eles sempre estão se pegando ali, sabe, como irmãos, né, pequenos. Só que nesse caso ela tenta ajudar ele e ela faz tipo, um dossiê da menina concorrente dele. Ela vai lá e, vamos dizer assim, não sei que palavra que eu iria usar, mas escreveu os podres da menina, algo assim, sabe? E daí ela faz uma cartinha pro Sheldon, entrega pro Sheldon, e o Sheldon fala, não quero usar isso aqui é muito errado. É baixo, né? E na série vocês vão ver que ele sempre tenta manter esse padrão de moral dele sempre alto, assim, do que ele julga ser a moral, né? É até legal a gente falar aqui que ele segue muito as regras, né? Então ele liga, por exemplo, para o prefeito, e ele é uma criança muito insistente no que ele quer. Ele não vê assim barreiras para conseguir as coisas. Ele vai lá e tenta. Então ele liga para o prefeito e ele pergunta para o prefeito o que ele tem que fazer para ser popular e para conseguir ganhar a eleição. Aí o prefeito vai dando algumas dicas, e todas as dicas se referem a você ter contato com outras pessoas, a você conversar com elas, apertar na mão delas. E aí é muito legal, assim, porque ele fala, eu vou ter que ter contato com as pessoas, eu vou ter que tocar nas pessoas, tipo, para ele aquilo é muito assustador, assim, e, tipo, ele não consegue, uma coisa que para ele é quase impossível, assim. Então, ele vai buscando isso, mas ele sempre esbarra nesse fato de que eu tenho que me relacionar mesmo com o outro, né? Ou seja, para ele, por que eu preciso disso? Se eu sou inteligente, se eu sei o que eu quero, mas aí eu tenho que ir lá e me comunicar diretamente, né? Para ele nunca foi normal se comunicar com os outros, né? Como para algumas pessoas pode ser normal e natural, sabe? Você
chegar num ponto de ônibus ou numa padaria e começar uma conversa, né? Para ele nunca foi normal. Então ele sempre teve que forçar isso, né? Então, Que assim aí como que aí é tocar em legal a outra gente. pessoa da mão, né? Então, assim, ele nunca gostou de fazer isso, né? Ele só fez isso, ou dar abraço, né? Só quando foi obrigado, né? Mais ou menos essa ideia. E aí é até legal a gente falar de um outro episódio que tem, que ele vai fazer amigos, porque ele não tem nenhum amigo, né? E aí eu acho que ele pega um guia, né, de como fazer amigos. Imagine que você dá lá. Antigamente a gente via no Brasil, né? Como fazer amigos, esse tipo de livro, assim, né? Então ele vai tentando fazer amigos. Só que ele é tão. Porque ele segue tantas regras que ele passa a ser uma pessoa, às vezes, muitas vezes, inconveniente. Então ninguém quer ser amigo dele, né? E até porque ele está deslocado num lugar em que as pessoas são muito mais velhas do que ele. E aí mostra essa tentativa dele fazer amigos. E aí tem também todo o contexto familiar, porque isso impacta na vida dos pais. Todo pai quer que seu filho tenha amigos, que seu filho se relacione. Os pais percebem que existe algo diferente com o Sheldon. Só que naquela época, como a gente falou, não tinha algo que enquadrasse ele, a não ser a superdotação ali. Mas a gente sabe que o superdotado não tem essas mesmas características do autista. Então, e aí, nesse episódio, mostra claramente ele buscando várias pessoas para tentar ser amigo, assim. Isto. Ele, sim, ele nunca sentiu, pelo menos, assim, boa parte dos... Tem alguns momentos, né, que a gente tem que deixar claro, assim, que as pessoas autistas, elas querem ter amigos, mas às vezes elas talvez não queiram tanto quanto as outras pessoas. E, assim, cada autista é diferente do outro também, né? Então, assim, alguns podem querer mais, outros podem querer menos, né? E nesse episódio, ou nesse momento da vida do Sheldon, ele não sentia falta disso, porque tudo que ele queria era ali o conhecimento e os livros. Então, assim, para ele estava bom isso, né? E daí ele era a pessoa que, por exemplo, estava na hora do almoço na escola, né? Porque lá nos Estados Unidos eles almoçam na escola. Então ele era um menino que estava sozinho. Então, assim, ele já era menor que todo mundo, né? E estava almoçando sozinho, mesmo o irmão dele estando na mesma escola. O irmão dele almoçava com os amigos e ele almoçava em outra mesa sozinho. E daí um dia a mãe dele viu isso e se sentiu mal, né? Pô, eu acho que qualquer um de nós, né, se vê o filho almoçando sozinho, né, ou tá sozinho de um grupo, vai se sentir mal, né? Então, assim, a mãe dele teve um sentimento que qualquer um de nós teria e ela se sentiu mal com isso e daí eu acho que ela falou com o marido ou com os filhos e, assim, em algum momento o Sheldon soube disso. E daí, assim, o Sheldon que nunca pensou em ter amigos, porque para ele estava ok almoçar sozinho, porque na hora do almoço ele ficava pensando sobre ciência, sobre as coisas que ele gostava, né? E tanto sozinho ele tinha esse momentinho para ele, né? Ele, ele viu que estava incomodando a mãe dele. E é legal a relação dele com a mãe, porque, assim, né, tanto ele novo quanto ele velho, depois no Big Bang Theory, a mãe sempre foi uma autoridade muito forte para ele, assim, né? É bem legal que ele, às vezes, ele é brabo, né, com alguma coisa e aí alguém ligava para a mãe e ele, beleza, tá, respeita a mãe e segue, né, a vida, né? Então, assim, ele sempre respeitava o que a mãe dele falava, né? E daí, nesse momento que ele viu que a mãe dele estava triste por ele não ter amigos, ele pensou, beleza, não preciso disso, mas minha mãe precisa que eu faça isso. Então ele se esforçou para ter amigos. E daí ele conseguiu foi na biblioteca, né, e conseguiu aquele livro lá. Tô contando só uma sinopse, tá? A gente vai fazer que nem no episódio anterior, a gente contou uma parte, mas não contou o fim, tá? Se ele usa o dossiê ou não, é bem legal, tá? É bem legal para vocês verem. A gente pode até deixar no fim do... A gente deixa na descrição aqui todos os episódios que a gente está falando. Isso, a temporada e o episódio e o nome deles, tá? Uhum. Mas, então, nesse episódio específico, ele vai na biblioteca e pega um livro, como provavelmente vocês conheçam lá, um livro que foi lançado há quase 100 anos atrás, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele vai na biblioteca, pega esse livro e lê ele todo. Uhum. E eu li esse livro já, tá? O primeiro capítulo desse livro
que você tem que chamar a pessoa pelo nome, porque o nome da pessoa é o som mais doce que a pessoa ouve. Pelo menos assim, ele usa essa palavra doce. Então ele lê o livro, daí chega com o pai dele e daí fala... Aí tem que elogiar a pessoa por alguma coisa também, né? Daí ele chega em casa e fala: Oi, George. George é o pai dele. Só que ele fala de um jeito que não é natural, é isso que é engraçado, sabe? Oi, George. Seu cabelo está tão bonito hoje, George. O que você está lendo, George? O que você fez? Como foi seu dia, George? Então dá pra ver que ele não usa de uma forma natural, tanto que o pai dele fica assustado, assim, né? Ele sempre foi meio diferente dos irmãos, né? Bem não, né? Totalmente, né? Ele é totalmente diferente. Mas, assim, até para alguém que é diferente, né? Nesse caso, ele estava mais diferente ainda, né? Então o pai dele ficou, o que está acontecendo aqui, né? Daí que o pai dele entendeu que ele estava lendo esse livro e estava tentando, né? E daí, lendo esse livro, ele lia rápido, né? Daí ele tentou aplicar isso na escola, né? Foi isso que ele falou agora há pouco, né? Então, só que ele chegava em grupos assim que, sei lá, imagine que um grupo de pessoas altas estão conversando sobre futebol. O jogo que aconteceu ontem. Daí ele chegava com um assunto de ciências. Nós lançaram um novo foguete ontem, né? Como que é seu nome? Não sei o quê. Daí, assim, as pessoas não davam, né? Em primeiro lugar, que ele era melhorzinho que todo mundo, né? E, assim, as pessoas não davam bola para ele, né? Então, assim, ele tentou fazer amizade com várias pessoas, assim, com base nos ensinamentos do livro e não conseguiu. E é isso, assim, que a maioria dos autistas, como você falou ali no começo, né? Nem todos, mas assim, para a maioria é importante ter amigos. Você provavelmente não vai ter um monte de amigos como todo mundo e nem vai conviver com muitos amigos ao mesmo tempo, mas você gosta de ter um amigo, dois amigos, né, ali para conviver. E essa busca, principalmente tanto a criança como ali na adolescência isso a gente vê mais claramente ainda, começa a ter essa vontade de fazer esses amigos e como é difícil fazer esses amigos. E aí que entra muitas vezes o masking que aparece, né, para a maioria das pessoas, que você tenta de tudo agradar aquele grupo para você se encaixar naquele grupo. Então, de uma forma que ele não sabia, né, e tudo mais, ele vai tentando se encaixar naquele grupo para ser aceito. Só que ele não tem as habilidades naturais de uma pessoa que, né, neurotípica. Ele é uma pessoa neurodivergente, então para ele é diferente a forma de ele abordar, de ele se comunicar, e isso o Sheldon ainda tem uma coisa que não gera tanto sofrimento nele, né? Mas para a maioria das pessoas autistas que procura e não consegue, isso acaba trazendo muito sofrimento, porque você tem aquela sensação de que você é um fracasso e que você não se encaixa, né? Não é aceito. Então é bacana a gente refletir sobre isso também, de o que a gente, até que ponto a gente se esforça tanto para conseguir algo que para as outras pessoas é tão natural. É só chegar ali, dar um oi e começar a conversar, de se introduzir na conversa de uma forma natural. Isso também é importante, assim, a participação da família, né? Porque às vezes se a pessoa não consegue, às vezes alguém da família pode ajudar em alguma coisa, né? O pai, a mãe, um irmão, né? Alguém Fazer a pode tentar mediação, né? de alguma forma, né? Daí, nesse episódio, quem que ajuda? De novo, a Missy, né? Porque, assim, como ela tem muita dificuldade para matemática, para qualquer matéria, mas ela é muito inteligente intuitivamente, assim, em relação às pessoas. Então, o que ela fala para ele, assim, é genial, né? Ela fala, você pegou esse livro na biblioteca, né? Então, é só você ver o nome das pessoas que pegaram esse mesmo livro e são pessoas que têm dificuldade de fazer amizade. Então, comece com essas pessoas, né? Porque ele estava tentando pessoas aleatórias, comece com essas pessoas para você tentar fazer amizade com elas, né? Eu achei bem interessante, assim, a sacada dela, né? Daí ele vê a lista de pessoas e tenta fazer isso, né? Na série, né? Vamos falar um pouquinho desse ponto, né? Porque, assim, como é um livro muito antigo, assim, então a maioria das pessoas que tinham pego esse livro, né? Pelo menos que mostrou ali no seriado, são as pessoas mais velhas daí, né? Então, assim, e as pessoas já estavam em outra fase da vida, não estavam mais interessadas em fazer amizade, especialmente com a criança, né? Então, assim, ele tentou, né? E eu acho que foi uma boa tentativa, mas não deu certo, né?
E aí ele vai... Depois vocês vão assistir, vocês vão ver se ele consegue ou não fazer amizade ali. Mas eu acho que é bem bacana a gente ter falado disso, porque essa falta de habilidades sociais, a família ela pode ser um ponto muito chave mesmo, a família e a escola, e o professor, como mediador. Então, muitas vezes você tem dificuldade para começar uma relação, né? Para começar ali e dar um oi, um simples oi. Parece que é um medo maior, eu falo que parece que fica... Você quer fazer aquilo, mas você tem uma coisa que tranca você dentro de você mesmo, assim. Então, se você tem um professor que vai lá e coloca você em um grupo e começa a conversar junto, inserir, é mais fácil para você continuar essa conversa. A mesma coisa, você vai numa praça, em um parquinho, é bem nítido, assim, a maioria das crianças está no parquinho, daqui a pouco chegou perto da outra, daqui a pouco já estão brincando, saem correndo, tá todo mundo junto. E para o autista, não é assim, simplesmente chegar e entrar no bolinho. Ele vai ficar parado. Se alguém não vier e chamar ele e fazer com que aquilo seja interessante para ele, ele não vai. Então, se tem um adulto ali, vai chegando perto, vai ajudando. Qual é o seu nome para o teu amiguinho? Ele é fulano. Então, você vai fazendo essa mediação que dá um pouco mais, que tira um pouco essa ansiedade, porque acho que na hora que você tenta fazer essas amizades, a maioria das pessoas se sente muito ansiosa. E aí vem o medo e trava, né? Não é só dizer assim para a criança, mas é só ir lá e fazer amigos. Vai lá, desce pro parquinho e faz amigos. Não é, gente. Eu falo que é como se fosse aterrorizante mesmo, em muitas situações. Como que eu vou fazer amigos? E aí entra legal também que a gente acabou de assistir um episódio ali que a gente estava revendo, em que o John vai acampar com o pai do Sheldon e o novo namorado lá da avó lá. E, na verdade, ele não tinha sido convidado. E ele meio que se convida ali, mas fica uma situação chata, porque ele não entendeu que não era para ele ir, assim. E aí, para ele ser convidado, ele fala pro pai do Sheldon, né, que, não, beleza, eu não vou. Eu vou sair com outro amigo. E aí ele para, ele fala, só tem que fazer esse amigo para poder sair com ele. Então ele não tinha nenhum amigo, né, mas ele queria estar inserido com um grupo ali. E já é um senhor idoso e tudo mais. Para mostrar também que muitas vezes, se você não intervém, se você não tem um bom auxílio já desde a infância, essas dificuldades elas vão ser muito difíceis todo o longo da vida, assim. Não é só em um momento, né? Isso mesmo. Tem outro ponto que eu lembrei também, que é dificuldade de entender as normas sociais. Por exemplo, uma das normas que a gente tem é ser respeitoso com os mais velhos e com os professores, né? O Sheldon tá lá na... Ele sempre tirou nota 10 desde a creche até sempre, né? Sempre tirou nota máxima. E daí tem um episódio que, em vez de ele tirar nota máxima, ele já tá fazendo aulas... Ele é pequenininho ainda, mas está fazendo algumas cadeiras lá na universidade já. Sem ele ir para a universidade, só fazendo só algum tipo de teste, alguma coisa assim. E daí ele, em vez de tirar 10, ele tira 9,5. Daí ele mostra a nota para a vovó e a vovó fica, nossa, parabéns, 9,5. Daí ele fala, você não me conhece mesmo, né? Porque, assim, para ele 9,5 e 0 é a mesma coisa, assim, né? É um fracasso. Só que ele é... Daí entra a tal das normas sociais. Ele reclama, mas ele reclama de uma forma muito áspera, assim, sabe? Com o professor, Sem filtro. com essa pessoa mais velha, sabe? E ele é uma criança, né? Então, assim, ele teria que entender nesse ponto, né, que o professor ele tem uma certa autoridade e ele não poderia falar desse jeito, né, sabe? Tem um jeito certo de reclamar, né? Só que o jeito que ele reclama é muito áspero, sabe? Ele fala, não, você tá errado, tipo, o jeito pior, que eu não lembro como ele falou, mas o jeito que ele falou não foi legal, sabe? Sim. Porque ele não tem essa leitura, ele não tem a leitura social, ele não tem a leitura de que o outro, que aquilo pode fazer o outro sofrer, ou que está incomodando o outro. Então, as pessoas têm que ser muito claras e diretas com ele. E isso interfere muito no você fazer, você ter a habilidade de se relacionar com as pessoas. Quando você não consegue ler o que ela está te dizendo,
o que ela espera de você e o que ela achou do que você falou, né? Então, acaba gerando essa repulsa, muitas vezes, das outras pessoas que não quer você por perto. Tanto é que todos os professores, quando você vai... Todos os professores ali do Sheldon, principalmente quando ele está no ensino médio ali, eles, tipo, ai meu Deus, lá vem o Sheldon. Porque ele fala muito sem filtro as coisas. Ele não filtra. Ele segue realmente essa... E ele tem uma coisa de seguir normas e regras também, que é o comportamento rígido. Só que quando você é muito rígido, isso interfere no seu relacionamento. Isso vai gerar dificuldade para você... Dificuldades sociais ali para você se relacionar. Então, é legal ver que a falta de habilidade social para se relacionar, para fazer amigos, tem muito a ver também com essa outra parte, que é isso de você ser muito rígido nos seus pensamentos e nos seus rituais, em tudo que você tem ali. Porque nem todo mundo, né? Nem todo mundo é da família e vai te entender. Isso, tanto que a gente assiste o Big Bang Theory, né, e tem o Leonard, que é o melhor amigo dele, né? Em muitos casos a gente pensa assim que esse Leonard na vida real talvez não existisse, sabe? Porque tem que ter muita paciência com ele, sabe? Em alguns momentos. Porque talvez não existisse uma pessoa que tenha tanta paciência com ele, né? Não, quando tá na série do Jovem Sheldon, tem a mãe dele, e a mãe dele tem toda a paciência do mundo por ser a mãe dele, né? Mas quando é um amigo, né? Um amigo realmente, talvez na vida real, não existisse da forma que é descrita na série, sabe? Porque aquilo, na infância ele teve um bom apoio, mesmo eles não sabendo. Todo momento, né? Na série, eles sabem que o Sheldon é diferente. Todo momento, assim, você vai perceber que os pais, não é possível, né? Que ele é diferente dos irmãos. E aí, lá na vida adulta, lá quando ele tá já no Big Bang, lá, as pessoas também notam essas diferenças. Mas ali tem uma relação mesmo de amizade. E de muita amizade, porque senão muitas coisas as pessoas não toleram. E isso não é só uma pessoa neurotípica que não tolera. Uma outra pessoa autista, talvez convivendo com ele, também não tolerasse, porque são coisas um pouco extremas que ele faz ali, nessa parte de não ter habilidade de ver o que o outro está sentindo. Então, ele acaba magoando muitas pessoas, por falta de leitura social mesmo. E como último ponto, acho que a gente podia pegar um ponto aqui que é essa dificuldade em formar e manter relacionamentos. Porque durante a infância, né, fora a família dele, praticamente ele teve um amigo, né? E ele começou com um negócio que é muito estranho, assim, né? Claro que a série, ela dá uns estereótipos, né, para contar uma história, mas, assim, pode ter algum fundo de verdade, né, mesmo que não seja algo escrito, mas pelo menos a cabeça da pessoa pode ter algum fundo de verdade, né, que ele começou a fazer os contratos sociais, né? E quando ele conseguiu esse amigo, ele começou com os contratos dele, né, para representar o que significava amizade, né? Você precisa, sei lá, me ver 2 vezes por semana, algo assim, né? A gente precisa conversar sobre foguetes 1 vez por semana. Então, assim, é algo que, né, na vida real não existiria, né? Ninguém vai fazer um contrato com o outro, né? Se você vai encontrar um amigo seu, você vai conversar sobre qualquer coisa que você queira, mas não algo que está escrito no papel, né? Ah, não, hoje a gente tem que conversar sobre futebol, hoje a gente tem que conversar sobre saúde. Não. Hoje é o dia de comer isso, amanhã é o dia de comer aquilo, né? Então não podia... tudo num contrato escrito, né? Então, assim, essa parte da rigidez dele também sempre, desde criança, né? Ele sempre gostou de fazer esse contrato com as pessoas, né? Para fazer funcionar as coisas do jeito que talvez ele entendesse, né? E ficasse mais fácil para ele entender o que queria acontecer, né? E aí também uma outra coisa que dificulta muito manter as relações ali, no caso, é porque ele não escuta o que o outro está dizendo. Não interessa muito para ele o que o outro está
está sentindo ou pensando. E não é nem que ele não consegue ter essa noção de que ele tem que parar e escutar o outro, porque um relacionamento você faz disso, né? É uma troca. E ali muitas vezes era só ele quem falava, era só ele que queria contar das situações dele, ele não escutava o amigo, ele não via que aquele amigo naquele momento queria falar de outra situação. Então, também é outro ponto que de você parar e ouvir, você parar e entender realmente o que está acontecendo naquela relação, para que ela continue, para que ela se fortaleça e vá para frente, assim. E aí eu até digo que talvez ele tenha tido 2 amigos, se a gente for pensar, né? Além do amigo que ele faz mais ou menos da idade dele ali, eu acho que o John se torna um grande amigo dele, a pessoa que ele mais admira, assim, né? Então, como ele admira muito o John, porque o John é uma pessoa inteligente, ele procura pessoas inteligentes para estar perto dele, assim. Então, ele também tem uma relação muito que se torna um pouco de amizade ali com o John, assim, que é o professor mais velho, né? Que é o senhor lá. Tanto que em alguns momentos, né, tem algum momento que eles vão apresentar um trabalho, né? Só que daí o pessoal que vai receber o trabalho acha estranho, né? Porque tem uma pessoa que está muito velha para mandar um trabalho e outra que está muito nova, né? Mas daí eles falam, mas na média a gente está bem, né? Tá muito velho, muito novo, na média tá ok, né? E outra coisa também, que daí tem um episódio que a gente nem eu lembrei aqui desse episódio agora, que eles escrevem um artigo juntos, o John e o Sheldon. E aí o Sheldon não quer colocar o nome do John, o John não quer colocar o nome do Sheldon no artigo, assim, a rigidez dos dois, né? Tipo, é meu? Não, é meu. E aí gera um atrito ali entre eles, era só, os dois contribuíram para o artigo, né? Mas cada um queria receber mais crédito. Acho que era isso o contexto daquele episódio, assim. E aí gera um atrito que eles têm que resolver, né? A gente vai separar essa série em alguns tipos de comportamentos, né? Então, assim, esse primeiro foi sobre dificuldades sociais, mas a gente vai falar agora, na sequência, né, em outro vídeo, sobre alguns episódios sobre fixação em rotinas, alguns sobre interesses específicos, comportamento repetitivo, dificuldades de mudanças, comunicação literal. Então, assim, a gente tem vários tópicos para falar e vários exemplos. Assim, essa série, para a gente, além de ser uma diversão, ela se transforma num estudo para a gente também, para a gente pegar alguns casos para trazer para vocês, tá? Até tem seletividade alimentar, muito, e a gente vai também tocar em alguns momentos também essa diferença mesmo que existe entre as características de um superdotado e de um autista, porque elas ficam muito lineares. Mas aí depois a gente vai trazer um exemplo bem claro, assim, de uma outra personagem que é só superdotada, ela não é autista. E aí a gente nota bem as diferenças entre um e outro, assim. Então tem muito assunto para a gente falar, né? Se vocês puderem escrever nos comentários, se vocês quiserem um pouquinho mais de detalhe dos episódios, porque às vezes a gente fica na dúvida se, que nem no caso lá do Sheldon com a menina concorrendo, né? Se a gente conta o finalzinho também, porque aqui no vídeo a gente está contando uma história para vocês que parece que a história parou, né? Quem tem toque fica meio... Eu contei uma parte e não contei o final, né? Então, assim, será que a gente poderia contar um pouquinho mais de detalhe? Porque, assim, é uma série que já até acabou, né? Será que nas regras, né, não escritas de spoilers, será que a gente poderia contar um pouquinho mais? Porque eu acho que vocês estão aqui para entender um pouquinho mais sobre características do personagem e não pela série em si, né? A gente está falando mais sobre o mundo do Theia, né? Então, se vocês quiserem escrever para a gente, se quiserem um pouquinho mais de detalhe, a gente escreve, tá? E obrigado, pessoal, então, por assistir o vídeo até aqui e até um próximo vídeo. Então é isso, pessoal. Quero agradecer para vocês que ficaram aqui com a gente. Deixa nos comentários aí o que você achou. Compartilha com outras pessoas. Para você que é estudante aí, que está entrando no mundo TEI agora, é uma série muito rica mesmo para você estudar. Para você pegar o personagem e estudar ali, para você ir identificando as características. E a gente vai trazer mais informações para vocês. Então, beijo grande. Se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e até semana que vem. Tchau, tchau.